vai conversar hoje aqui nessa aula é ajudar vocês a ter uma visão mais completa e menos complexa sobre os movimentos que acontecem na sua vida. As escolhas, o que está te movendo, o que está te parando, o que está te incentivando, o que está te bloqueando. Bom, para quem não me conhece ainda, meu nome é Everton Melo. Eu sou terapeuta de pessoas e empresas. Eu ajudo pessoas e empresas a encontrarem um ponto de equilíbrio entre o sucesso, que é resultado material, os ganhos, a realização material, em contraponto com a sua realização pessoal. Porque as duas são igualmente importantes. Nós precisamos cuidar das duas coisas. Tem muita gente que está doente porque está realizado materialmente, mas totalmente desequilibrado nas emoções. Família desestruturada, não tem relacionamento, não tem vida social, não tem alegria, não tem felicidade. Em contrapartida, tem outras pessoas que estão plenamente felizes, realizadas, até abrir uma empresa, está vivendo um sonho, mas não está levando dinheiro para casa. É cobrado o tempo todo da família, da companheira, do companheiro, sobre isso. Nossa, você está super realizado, você ama o que você faz, mas quando que você vai começar a ganhar um dinheiro? Vocês já ouviram isso? Algumas de vocês talvez estejam passando por isso. Então hoje nós vamos trabalhar um ponto muito importante dentro da visão sistêmica, que são as 3 forças invisíveis do seu negócio. Eu diria até, quais são as 3 pessoas fundamentais para que o seu negócio exista, para que a sua empresa aconteça, né? É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Uma alegria mesmo, é a segunda aula que eu dou para esse grupo. E eu quero começar fazendo para você uma pergunta muito simples. E se o problema do seu negócio não fosse um fator externo? Não fosse o mercado, não fosse a economia, não fosse o sistema, não fosse o ponto, não fosse o preço, não fosse o produto. E se o problema do seu negócio não fosse algo externo? A maioria das pessoas acredita que os problemas estão no cliente, no dinheiro, nas oportunidades. Mas eu vou falar para vocês que não está. O problema está dentro. Hoje eu quero mostrar para vocês algo que pode mudar completamente a forma como você vê o seu negócio. Eu vou te apresentar essas 3 forças, essas 3 pessoas invisíveis que sustentam ou estão travando a sua empresa, travando o seu negócio. Isso tem inspiração na abordagem de uma terapeuta muito famosa, ela é australiana, o nome dela é Simone Milasas. Ela é do movimento do Access Consciousness. Também vamos trabalhar outros elementos. Vamos trabalhar neurolinguística, física quântica, Bert Hellinger e as constelações sistêmicas. Mas a base da nossa aula hoje, se quiser anote esse nome, Simone Milasas. Ela tem um livro que se chama A Alegria dos Negócios. Ela diz basicamente nesse trabalho que o dinheiro, o sucesso, ele acompanha a felicidade. Então o que a gente vai trabalhar aqui, ele tem uma inspiração nas abordagens da Simone Milasas, né, no movimento do Access Consciousness, mas o que eu fiz foi trazer para a vida real. Você vai olhar nessa aula de hoje o seu negócio, a sua realidade,
para a forma que você vive, para a forma como você sente. Quem está chegando, bem-vinda. Então vamos olhar para a forma como você vive e você sente o seu negócio, porque no fim, não importa se você tem uma empresa, se você tem uma empresa grande, se você tem funcionários, se você é autônoma, se você ainda está pensando em ter o seu negócio, se você trabalha para alguém, né? Se você está operando com outras pessoas, ou por enquanto está fazendo tudo sozinho, né? Você sempre está operando com 3 pessoas dentro de você. Você que já tem equipe, preste atenção, porque é importante você ter esses 3 perfis que nós vamos conhecer aqui hoje na sua equipe. E se você é autônoma, você para desenvolver dentro de você esses 3 perfis, esses 3 arquétipos. Algum você já é naturalmente, outros é o seu ponto de desenvolvimento. Talvez aquele pontinho hoje que está pegando ali, sabe a pedrinha no sapato? Talvez seja esse ponto. Então vamos começar a falar dessas 3 forças. A primeira força, a primeira pessoa, a primeira energia, a primeira persona que precisa ter dentro da sua empresa é a criadora. Porque toda empresa ela nasce de o quê? Quem sabe me dizer? Do que uma empresa nasce? Uma ideia. Uma ideia. Uma criação. Um sonho. As empresas que nascem de uma necessidade e de uma oportunidade têm muita dificuldade de continuar aberto por muito tempo, tá? Às vezes você vê uma oportunidade gigantesca, vai lá e fecha um negócio, abre uma empresa e etc. Mas se aquilo não tem coração, não tem sonho, não tem propósito, passou aquele sprint inicial, começa a perder força. Normalmente, tá? Não é via de regra. Eu conheço empresária que começou por uma necessidade e depois se apaixonou por aquilo e depois se transformou aquilo num sonho. Mas isso é exceção. O natural é que a primeira força seja a força criativa. Aquela que parte do sonho, da imaginação, aquela que imagina, que enxerga possibilidade onde não existe, é aquela parte da criança livre, aquela criança que sonha, que deseja algo mais. Essa criança mora dentro de você, né? É aquela alma do artista, do visionário, que enxerga onde todo mundo vê uma parede, o visionário ele vê uma fresta e ele passa por ela e ele desbrava um outro caminho. Sem essa força da energia criadora, não tem negócio, não tem empresa, não tem futuro. Essa é a primeira energia, essa é a primeira pessoa. Mas aí diga para mim, só sonhar paga boleto? Só sonhar dá força para a empresa? Então existe aqui aquela segunda energia, que é a energia movedora. Então veja bem, nós temos a primeira pessoa, né? A primeira energia do nosso negócio, é a energia criadora, e a segunda energia movedora. A movedora é aquela que não quer saber se a ideia é bonita, ela quer saber se a ideia é possível de realização. Tem ideias muito bonitas e muitas floreadas que estão há anos no papel, concordam? E não sai do papel. Fica no mundo das ideias. E tem aquelas ideias que às vezes você rascunha no papel do pão, mas aí você começa a mover, você começa a fazer, você começa a acreditar e elas vão longe. Eu conheço empresários
que tem emoldurado o guardanapinho, onde ele escreveu numa mesa de bar ali as primeiras ideias do seu negócio que depois foi para frente, prosperou. Aí tem lá o guardanapo fixado na parede e com a frase inspiradora: todo esse sonho começou aqui. Então não fique muito preocupada, lógico que é importante, tá? Mas não fique preocupada com planejamentos perfeitos, lindos. Importante é mãos à obra, fazer as coisas acontecerem. É a energia movedora, né? Ela é guerreira, executora. Se a energia criadora está vinculada à criança, a energia movedora está vinculada à mulher, ao homem, o adulto, aquele que paga o preço, aquele que faz acontecer, aquele que aperta o cinto, aquele que organiza o orçamento. É ele quem vai fazer as ideias acontecerem, né? Ele é executor. E ele faz as coisas mesmo quando não está com vontade. Quem que é autônomo aí? Conta pra mim. Quem de vocês que é autônoma? O que acontece com a sua empresa quando você não está com vontade, quando você não está muito afim? Não ganha dinheiro, né? Trava. Trava. Eu falo por mim, tem semanas, eu sou autônomo também. Sou terapeuta autônomo. Eu faço competição com convênios, com grandes clínicas, com esses coaches de rede aí que tem milhões de seguidores, oferecem um monte de ideia mirabolante, vendem umas mentorias nada a ver por 2, 3 mil reais e o povo compra. Os meus concorrentes são esses caras. Eu trabalho no 1 a 1, porque eu acredito muito que o trabalho humanizado ele leva as pessoas à realização mesmo. Eu tenho um infoproduto, eu desenvolvo infoprodutos, mas o que eu acredito é isso aqui. É o ao vivo, é a conversa, é o olho no olho, é fazer perguntas. Eu conhecer meus clientes pelo nome. Eu conto nos dedos quem que eu estou atendendo esse mês, quem que eu já estou liberando, quem que eu vou fazer uma consultoria mensal. Então, esse é o movedor. Eu tenho que fazer minhas coisas acontecerem, porque senão elas não acontecem. Hoje eu tenho equipe, hoje eu tenho uma secretária que cuida de algumas coisas para mim. Mas eu também escolhi tudo num ritmo mais lento, mas é escolha, é o que eu vou fazer com o meu sonho. Então a energia do movedor é essa, que faz as coisas acontecerem, que fazem com que as coisas ganhem forma e que elas aconteçam. E a última energia é a energia transacional. É a energia do network, do conector. Essa vocês usam quando participam de grupos, vão para reuniões de empreendedores, etc. Né? É aquela energia que é ignorada por muita gente. Tem muita gente que está deixando de crescer porque está tentando fazer tudo sozinho, não é colaborativo, é desconfiado de todo mundo, não quer fazer parcerias. Gente que não se conecta, gente que tem dificuldade de se conectar com parceiros, provavelmente vai ter também dificuldade de se conectar com clientes, com empresas, para fazer grandes negócios. Então, a terceira energia é essa do transacional. É aquele que conecta, que troca valor, negocia, é o alquimista. Ele pega a ideia do criador, aí depois que essa ideia do criador passou ali pelo aval do executor, é o transacional que faz essa ideia e esse planejamento virar dinheiro. E eu acredito que muitas de vocês têm boas ideias, super organizadas no planejamento, mas ainda está patinando no ganho financeiro. Tô errado ou tô certo com isso?
Tô vendo uns joinhas aqui. Acho que eu não tô falando muita besteira não, né? Tem gente que acha que é só tirar a ideia do papel. Mas aqui o transacional, ele é o cara mais importante desses três no momento de fazer força financeira, prosperidade, riqueza e sucesso. Habilidade de negociar, habilidade de achar as melhores oportunidades para o seu negócio, para a sua empresa. E a virada da consciência, que é isso que eu quero propor para você hoje. Hoje eu quero que vocês olhem para isso, entendendo que essa tríade, ela só funciona se ela estiver integrada. As três forças estiverem no mesmo tempo, no mesmo ritmo e na mesma energia. A tríade integrada vai fazer toda a diferença. Quando elas estão alinhadas, você entra no que eu chamo aqui de tríade integrada. Você cria, você executa e você recebe por isso. E aí tudo começa a fluir. Vocês receberam um teste, certo? Vocês receberam o teste? Respondam para mim. A Renata mandou um testezinho para você, para a gente entender como estão as dinâmicas desses três papéis na vida de vocês. Não me lembro de ter recebido. Não, mandei ontem para ela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar na tela aqui, que vai facilitar para a gente conseguir ver isso. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela. Como é que sobe arquivo aqui? Eu acho que só administrador que consegue, né? Tu consegue compartilhar também. Onde será que eu vou aqui? Tu clica ali tem um computadorzinho com uma flechinha pra cima. Isso. Tu clica ali. Aí tu coloca compartilhar tela inteira. Daí tu entra na janela do documento que tu quer compartilhar. Vamos ver aqui. Vai compartilhar tela inteira, daí aparece a tela pequenininha, daí tu tem que clicar em cima da tela, daquela telinha que aparece. Isso, acho que agora vai dar. Aqui é que eu tava abrindo o arquivo, agora vai dar. Compartilhar. Estão vendo? Sim. Então vamos fazer esse teste rapidinho. São apenas 5 perguntinhas para a gente olhar. Veja se vocês conseguem ter fácil aí para vocês papel e caneta. Quando puder começar aqui o teste, vocês mandam joinha que daí eu já sei que já dá para começar. É bem simples e depois vou mandar esse arquivo para vocês terem aí para de vez em quando vocês olharem para ele, tá? Então vamos lá. 3 pessoas que o seu negócio requer. Mapa diagnóstico 1. Everton Melo, neuroterapeuta. E a minha empresa Humaná Desenvolvimento Pessoal. As instruções. Leia cada pergunta e escolha apenas uma das alternativas, A, B ou C. Responda com sinceridade, considerando o momento atual e não o que você gostaria que fosse e nem o que já tenha sido antes, o agora.
Porque transformação só acontece quando a gente olha para o momento presente, nem olhando para o retrovisor e nem olhando lá para frente. Temos que olhar para agora. E ao final a gente vai fazer uma continha aqui. Então vamos lá. Primeira sentença. Quando você pensa no seu negócio hoje, o que mais aparece? Novas ideias, possibilidades e caminhos, letra A. Coisas que precisam ser feitas, organizadas e resolvidas, B. E como monetizar melhor ou se conectar com mais pessoas, letra C. Marca uma das três. Então põe número 1, A, B ou C. Número 2. O que mais te cansa hoje? Ter ideias e não conseguir executar, A. Fazer tudo sozinho o tempo todo, B. E não ter retorno financeiro ou reconhecimento, C. Talvez mais de uma delas pegue, mas a que mais pega. Tem gente que vai falar que todas, né? Em todas as alternativas, todas. Terceira questão. Em qual dessas você se sente mais confortável? Letra A do número 3. E você se sente mais confortável? Imaginar, criar e visualizar. Letra B. Se sente mais confortável? Fazer, organizar, decidir. Ou letrinha C, conversar, vender, conectar. Ah, eu fico mais confortável. A minha zona de conforto é ficar criando as coisas, é ter ideias. Ah, minha zona de conforto é manter planilha atualizada, ter certinho aqui entrada e saída. Ou a letra C, o que minha zona de conforto é vender. Não importa se eu estou controlando, se eu estou recebendo mais do que eu estou gastando para fazer meu bolo. Importante para mim é vender bolo. Entendeu? Quarta questão. O que você evita inconscientemente? Letra A. Você evita estrutura e disciplina. Nossa, não gosto de regra, não gosto de ter hora para entrar, não gosto de ter hora para sair, não gosto de ter horário fixo, não gosto de ter agenda. Letra B. O que você evita? Pausar e refletir? Ah, não, tem gente que perde muito tempo pensando, eu vou lá fazer. Ou letra C. O que você mais evita? Se expor ou cobrar? Tem gente que quer ter um negócio, mas não quer mostrar a cara na rede social. Tem gente que precisa de algum trabalho bem feito, mas se sente desconfortável de cobrar as pessoas que vão executar aquilo para ela. E por fim, a número 5, o que mais falta no seu negócio hoje? Letra A, clareza de visão. Não sei muito bem quem eu sou, nem onde eu estou, nem onde eu quero chegar. Letra B, te falta consistência de ação. Às vezes eu pego um impulso, eu faço, dali a pouco eu perco a força. Ou letra C, fluxo de dinheiro e trocas. Aquela pessoa que o tempo todo está assim, eu tenho que fazer tal coisa, mas falta dinheiro. Eu preciso melhorar isso, mas falta dinheiro. Eu preciso melhorar meu marketing, mas eu não tenho dinheiro para investir. Mas sempre vai esbarrando na desculpa do dinheiro e também as coisas não vão acontecendo. Agora faz uma continha. Quantas você marcou alternativa A, quantas marcou B e quantas marcou C? Lembrando que é uma alternativa de cada uma. Marca aí do lado qual que deu mais. Se você marcou mais na criadora, mais na movedora ou mais na transacional.
A que você marcou mais é a força que está mais presente hoje. E a outra que está mais ausente. Então preste atenção nessas duas. Deu empate como? Ah, tá. Deu empate porque são 5. É normal que tenha dado um empatezinho. Deu empate para mais ou deu empate para menos? Me contem aí, deu empate para mais ou para menos? E deu empate 2 na letra A, 2 na letra B e 1 na C. Você conseguiu perceber qual é a energia que está mais ausente no seu negócio hoje? É o transacional. Faz a análise. Oi? Eu não entendi muito bem como faz a análise ali final. A gente vai fazer agora. Nós vamos agora, eu vou abrir uma outra tela aqui, compartilhar uma outra tela com vocês, que é a tela dos resultados. Mas preste atenção aí no seu teste. Você, por exemplo, marcou 2 pontos na criadora, 2 pontos na movedora e 1 ponto na transacional. Tá um bom equilíbrio nos 2 primeiros papéis. Mas existe um deles que está faltando alguma coisa. E provavelmente quando você olhar para o seu negócio, você vai perceber que você tem boas ideias, você tem um bom planejamento, mas ainda não está conseguindo transformar sua ideia e seu planejamento em dinheiro. Faz sentido ou não? Falou tudo. Falta dinheiro. Não é? Entendeu agora qual é o ponto que você precisa lapidar? É por isso que nós precisamos entender dessas 3 pessoas. Tem 2 que estão trabalhando bem, uma não. Como se você tivesse uma equipe de 3 colaboradores, 2 estão dentro do esperado, digamos assim. E tem um terceiro que está abaixo do esperado. No seu caso, na sua empresa, o que está abaixo do esperado é o vendedor. É o cara que gera negócio. E em cima disso, você vai fazer toda uma análise pessoal sua agora. O que eu preciso mudar no meu negócio, que ele tem boas ideias, ele tem um bom planejamento, mas eu ainda não estou transformando o meu tempo e a minha energia em dinheiro. E aí eu vou compartilhar essa próxima telinha aqui com vocês, que ela traz uma análise de tudo isso. Aqui é o resultado, ó. Depois do teste, né, a gente tem aquela pessoa que ela é mais criadora. A criadora dela é forte. A transacional dela é forte. Mas a movedora dela é que deu menos pontinhos. Essa pessoa que tem boas ideias, que até movimenta, consegue vender um produto e etc. Mas a movedora dela tá devagar. Ela podia ter um potencial maior ali de criação, de estratégias, de planejar, de ser mais ambiciosa com algumas coisas. Então, nessa primeira leitura, a visionária dela tá travada. Ela é uma visionária travada.
Ela sonha, ela tem potencial para ganhar dinheiro, mas não está movendo o suficiente, olha. Tem ideias incríveis, enxerga possibilidades, até consegue falar sobre valor, mas está pecando na execução. Então, tá planejando os cursos, mas os cursos nunca saem do projeto. Tem, às vezes, um infoproduto pronto e não joga lá nas plataformas de curso, na Hotmart, na Udemy, sei lá onde, faz isso vender. Ou produtos mesmo. Eu tenho a ideia de montar um salão de beleza com uma esmalteria e um coworking para essa mulher vir aqui enquanto ela está trabalhando lá no computador. Eu estou fazendo a unha dela, do pé, e ela continua trabalhando, mas não consegue botar isso em prática. Vocês estão entendendo? Tem boas ideias, é uma pessoa que tudo que põe a mão vira ouro, mas está faltando um miolo, que é fazer as coisas acontecerem. As emoções dessa pessoa normalmente estão aqui, ó: frustração, insegurança, vergonha silenciosa. A segunda é aquela criadora que a movedora dela também tá boa. Que é esse caso que a gente estava conversando aqui, eu nem me lembro quem foi que compartilhou com a gente, ó. Criadora tá com 2 pontinhos, movedora com 2 pontinhos, o transacional com 1 pontinho só. É a idealizadora invisível. Cria e faz. Cria, faz e não monetiza. Entrega muito conteúdo criativo. Tem constrangimento na hora de cobrar. Não consegue pôr preço nas coisas. Tem vergonha de cobrar pelo que faz. Sente constrangimento. O cliente ouve a sua ideia. Quando ele pergunta quanto custa, parece que você está cometendo um pecado de contar para ele o preço do seu serviço, do seu produto. Aí já trava a energia da venda ali. Porque parece que há um constrangimento em receber pelo que faz. E as energias e as emoções ocultas ali dentro são mágoa, tristeza e sensação de desvalorização. Mas quem está te desvalorizando primeiro quando você tem constrangimento de falar do preço do seu trabalho? Respondam para vocês mesmas. Quem, na verdade, está te desvalorizando quando você fica constrangido em cobrar pelo serviço ou falar o preço de quanto custa o seu trabalho? Primeira pessoa que está te desvalorizando é você. Sabe como eu falo para as pessoas o preço do meu trabalho? Eu trabalho com vários tipos de terapias, com constelação familiar, com a neuroterapia, que é esse processo de ajudar a pessoa a ressignificar na mente todas essas crenças limitadoras que ela tem. Eu cobro o valor das sessões, o valor dos pacotes, e quando eu vejo que a pessoa dá uma mexida, um desconforto, eu falo para a pessoa: relaxa, porque vale a pena cada centavo investido nisso que você vai aprender aqui comigo. Durante muitos anos eu também tinha vergonha, tá? Ah, quanto é essa sessão? Aí eu falei assim: a sessão custa 200, mas eu já vou te dar um desconto aqui, a primeira você vai pagar só 100. A pessoa nem me pediu desconto e eu já dava o desconto para ela. Parecia que era mais uma necessidade minha de vender aquilo para ela do que a importância dela adquirir a minha mentoria, o meu serviço, o meu produto, o benefício do que o meu trabalho ia trazer para ela. Não é muito doido isso, gente? E se você olhar aqui o resultado do seu teste,
Se a sua criadora e movedora tem mais pontuação do que o seu transacional, você é essa pessoa que idealiza, mas no fundo você se coloca invisível no grau de importância do que está fazendo. O terceiro resultado é aquela pessoa que tem uma movedora mais alta, uma criadora em segundo lugar e uma transacional ali por último. É a fazedora perdida. Você faz muito, mas sem direção clara. Vai fazendo, parece um trator. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Você está sempre com a agenda cheia, mas não tem crescimento real. Não está transformando seu tempo em dinheiro. Está ficando exausta no final da semana e não está trazendo dinheiro para casa. Isso traz raiva, irritação e cansaço. Impacto que você tem é aquela sensação de sempre estar com pressa. Não tem tempo para nada, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada. O antídoto para você é a pausa estratégica. De vez em quando você tem que parar e olhar o que você está fazendo ou o que você não está fazendo. E tem que olhar para isso. O outro perfil tem uma boa movedora, uma transacional ali no meio e a criadora está lá embaixo, com um pontinho ou zero. Então você é uma pessoa que executa e vende, mas perdeu um pouco a criatividade e o sentido de fazer as coisas acontecerem. São aquelas pessoas que estão ganhando dinheiro, mas não têm prazer e não têm realização no que faz. Sabe aquela pessoa que fala assim todo dia: se não fosse esse dinheiro que eu ganho, eu não ficaria mais um dia nessa empresa. Se não fosse esse dinheiro que eu estou ganhando, eu fecharia as portas, eu baixava meu CNPJ, eu comprava uma barraquinha, eu ia vender miçanga na praia. Então ganha dinheiro, mas não tem prazer. As emoções dessa pessoa é o vazio, a tristeza e a desconexão. Não tem amor, não tem paixão no que ela faz. Ela está só cumprindo tarefa. O impacto disso é a desmotivação em todas as outras áreas da vida. Então, a pessoa que vai perdendo a paixão pela vida, vai abandonando a autoestima, não se cuida mais para ir trabalhar, né? Vai ficando relaxado, começa a ter problemas com a autoestima, com o espelho. O antídoto é se reconectar com o propósito. E se você se reconecta com o propósito e percebe que aquela empresa não faz mais sentido, tem que fazer o plano de transição de vida e transição de carreira. O próximo resultado possível é um transacional alto, uma criadora mais ou menos e uma movedora pequenininha. Então, a pessoa que vende bem, mas não sustenta entrega. Promete mais do que consegue executar. Sabe aquela pessoa que fica desesperada? Vamos falar de alguém, sei lá, que vende salgados e está precisando de muito dinheiro. Aí pegou mais encomenda do que ela consegue entregar. Ela tem que terceirizar o serviço, tem que pegar gente para fazer as coisas junto com ela. A margem de lucro que ela teria, ela tem que ficar distribuindo para as pessoas. Porque pecou na persona movedora. Não planejou direito. Então não adianta você ter uma agenda cheia, vender para muita gente, ser uma ótima negociante, uma ótima vendedora, ter excelente ideia de criar conteúdo, mas não sabe fazer planejamento e não está transformando tudo isso em resultado. Vocês conhecem gente que é assim? Que trabalha pra caramba, 2, 3 atividades, tá sempre fazendo alguma coisa, mas quando fecha a contabilidade no fim do mês, tudo que ela fez não pagou o custo. Percebem como esse teste diagnóstico é importante para vocês entenderem
a vida e o negócio de vocês e qual das 3 pessoas está mais em defasagem com relação às outras. E aí, por último, a gente tem aquele transacional alto, aquela pessoa que é ótima negociante, vendedora, vende areia no deserto, tá com uma movedora legal, mas a criatividade dela é ruim. É a comerciante desconectada, focada no dinheiro, na ação e não tem visão de negócio. Poderia estar faturando 10 vezes mais, mas lhe falta criatividade. Vende só aquele produto X, mas se ela pegasse aquele produto, mudasse a roupagem, fizesse um combo daquilo, ela ia conseguir vender muito mais. Criatividade falta para essa pessoa. É a comerciante desconectada. Trabalha muito, mas não cresce. Você conhece gente que tem o mesmo negócio há 20 anos e está do mesmo tamanho? É isso. E tem gente que se acomoda nisso, né? E as emoções que estão ligadas a esse perfil é o medo, a insegurança e a escassez. Ai, não posso arriscar porque se der errado eu vou perder. E às vezes com medo de ganhar, perde a oportunidade de ganhar mais, né? O impacto é a limitação da expansão. É uma pessoa que está sempre pequena, sempre do mesmo tamanho, não cresce. E aí a gente vai falar daqui a pouco de crescimento. E aí, fechando, o estado de equilíbrio é a tríade integrada. Você integrar a sua tríade, o ideal é que os pratinhos estejam equilibrados ali, os 3, trabalhando em conjunto. Vai ter em algum momento do nosso negócio que o movedor dele vai ter que estar à frente da equipe. Em alguns momentos é o criador que tem que estar à frente da equipe. Outros momentos é o transacional. Isso é natural dos negócios. Quando eu estou planejando algumas estratégias de trabalho, quando eu estou no momento de criar alguma mentoria, algum produto novo, eu coloco o meu criador lá na frente. E às vezes eu pego o meu movedor e eu falo para ele, fica quieto agora que não está na hora de você dar palpite ainda. Eu estou criando. Silêncio porque eu estou criando. Porque às vezes a gente começa a criar as coisas e a gente mesmo tem uma ideia, mas antes de você dar cor para essa ideia, você já começa assim, mas e se? E se der errado? E se não der certo? E se ninguém comprar? E se ninguém abraçar? Não está na hora do movedor fazer isso. Estou criando. Depois que a ideia está pronta, aí eu convido o movedor, falo, vem cá, analisa isso que eu sonhei. Aí esse movedor, ele vai olhar para aquilo e falar, a ideia é boa, mas você viajou nisso. Ajusta. Ajustou? Agora ficou legal. Agora dá para eu mover isso aqui. Aí o movedor fala pro transacional, olha, criamos, ajustamos, tá na hora de você fazer isso aqui virar dinheiro. Vamos para a luta, meu filho. Para quem você vai vender, em que lugar, de que forma, como que isso vai acontecer. E aí você cria as estratégias com os 3 trabalhando em conjunto. Porque quando a tríade está integrada, olha aqui comigo na tela. Quando as 3 forças estão alinhadas, tem confiança, leveza e presença. O impacto é crescimento sustentável. Não é crescer a qualquer custo, não é ter medo de crescer. É crescimento sustentável. E aí o caminho é integrar e não excluir nenhuma das partes. Olha para você agora, olha de novo para o seu teste, agora que a gente já olhou o espelho. Olha para o seu teste e vê se faz sentido para você a sua pontuação de criadora,
a sua pontuação de movedora e a sua pontuação de transacional. Se faz sentido para você, escreve aí no chat. Fez muito sentido. Escreve aí para nós, para eu ver se vocês estão acordadas. Faz um pouquinho de sentido, não é mesmo? Então vamos repassar rapidinho aqui. Visionária travada. Tem ideias incríveis, mas não executa. Isso gera frustração, insegurança e até uma vergonha silenciosa. Você começa a duvidar de si mesma. O antídoto para isso é ações pequenas. E a emoção propulsora é a coragem. A segunda idealizadora invisível cria, faz, mas tem dificuldade para cobrar, para precificar. Isso gera mágoa, tristeza, sensação de que não tem reconhecimento. O antídoto é você reconhecer o seu valor. E a emoção, merecimento, ativar o merecimento dentro de você. A terceira é a fazedora perdida. Faz o dia inteiro, mas não tem direção. Isso gera cansaço, raiva, irritação. O antídoto para isso é a pausa estratégica. Tá no meio dali do turbilhão, para tudo e olha. Olha onde você está, porque quem não sabe onde está, não consegue descobrir aonde quer chegar. A emoção aqui é clareza. E aí tem a operacional sobrecarregada. Faz e vende, faz e vende, faz e vende, mas perdeu o sentido. Tá entregando, tá cumprindo tarefa. Isso gera vazio, desconexão, tristeza. O antídoto é se reconectar com o seu propósito. Quando foi que eu decidi que eu ia acordar todas as manhãs e me dedicar a isso? Você acha que no meu negócio tem dias e tem períodos que eu não tenho vontade de jogar a toalha? Aliás, eu tenho uma toalha que fica aqui perto de mim o tempo todo, tá? Isso aqui é real. De vez em quando eu tenho vontade de jogar a toalha, eu jogo de verdade. Mas eu falo para mim mesmo, é só por 1 segundo. Aí eu pego a toalha e jogo para longe. É que nem aquela brincadeira que a gente faz de chutar o balde, sabe? A gente chuta o balde, mas não chuta muito longe, porque depois você tem que ir buscar. É mais ou menos isso. Aí tem a sobrevivente, né? Sobrevivente é aquela que só pensa no dinheiro do agora. Vive sempre com escassez, com insegurança, com medo. O antídoto para ela é visão. Precisa olhar para além dos problemas, para além dos boletos, para além das contas. Treinar possibilidade. O que mais é possível que eu não estou considerando? E o tempo voa, gente. A aula já está chegando no final. Eu já vou abrir aqui para a gente bater um papinho rápido. Não quero me estender muito, porque a semana está só começando. Vocês têm 1000 coisas para fazer. Mas eu quero que você reconheça uma coisa. Isso aqui que a gente viu hoje parece simples, mas é ouro. Quando você entende isso, você sai de um lugar muito perigoso que a gente caminha, que é o julgamento. Que a gente fica se julgando o tempo todo, procurando o errado de nós mesmos, né? Isso aqui não é só um mapa interno que está impactando o seu negócio. Isso, às vezes, é a sua própria vida. A maneira como você lida com a sua empresa, normalmente é como você está lidando com as outras áreas da sua vida também.
E os mesmos sentimentos que você tem com relação ao seu negócio, em maior ou menor proporção, você tem com a sua vida e com as suas relações. Então, quando você entende isso aqui que nós olhamos hoje, essas três pessoas fundamentais para o seu negócio, a criadora, a movedora e a transacional, quando você entende isso, você vai parar de se julgar, você vai começar a se organizar e isso muda tudo. Isso muda tudo. Algumas pessoas vão conseguir mudar tudo isso sozinhas, tá? Algumas pessoas vão conseguir analisar agora, pegar esse mapa diagnóstico, pegar esse espelho. Algumas pessoas já vão ter o insightzinho ali e elas já vão conseguir fazer as mudanças que precisam ser feitas. Outras não. Outras vão precisar de apoio, vão precisar de ajuda, outras vão precisar conversar sobre as coisas, outras vão querer um suporte maior sobre tudo isso. Então, não vamos ficar sofrendo sozinhas. Identificou que tem algo ali que você precisa trabalhar e não está conseguindo sozinha, procure ajuda, né? Algumas vão perceber isso, vão perceber que precisam de ajuda, então procurem ajuda. A neuroterapia não é apenas apresentar para vocês diagnósticos, mas é ajudar a encontrar o caminho. Às vezes não é falta de informação, às vezes você tem todas as informações, às vezes você tem todos os recursos. Às vezes o que a gente tem é um excesso de bloqueio, são crenças que estão muito enraizadas, que estão num lugar muito profundo. É aí que entra o trabalho do neuroterapeuta, de alguém que entende como que seu cérebro funciona, entende como seu cérebro reage às coisas, como que seu corpo está guardando essas emoções, guardando medo, guardando ansiedade, guardando mágoa. E como que isso trava a sua vida? Na prática, no dia a dia. A neuroterapia ajuda a regular o corpo, reorganizar a emoção, liberar a vida, né? Enquanto a gente está nesse mecanismo de defesa, na defensiva para algumas coisas, a gente não consegue criar, ou não consegue executar direito, ou não consegue receber, porque ainda não conseguiu desbloquear o valor pessoal. Então, quem tem dificuldade de criar, não desbloqueou ainda a ambição, o sonho, o propósito. Quem não consegue executar, tem algum bloqueio no nível das capacidades. Às vezes lá atrás, na infância, quando era criança, quando era adolescente, alguém disse para você, nossa, mas você não é capaz de fazer nada. Você não consegue terminar nada que você começa. Ou então você ouviu assim, mas você não tem valor nenhum, você não é importante. Você não faz falta. E aí vamos acumulando essas dores e isso vai se transformando em bloqueios muito fortes e muito persistentes, né? Então hoje você pode ajustar sozinha essas três pessoas dentro de você. Mora dentro de você uma criadora, uma realizadora e um ser transacional. Mora dentro de você um criador, um movedor, um ser transacional. Você pode ajustar isso sozinha ou reconhecer que não consegue isso sozinha. Por favor, procure e peça ajuda, né? O objetivo é crescer. Crescer não é saber mais, é sustentar quem você ainda não conseguiu sustentar. Para você crescer, você não precisa saber mais. Você precisa sustentar o que não está sustentando ainda. Então eu quero agradecer vocês pela presença,
pela escuta, pela coragem de olhar para você através desses testes, né? Que você saia daqui mais consciente, mais alinhada com o seu negócio, com seus sonhos, com seus projetos, com as suas realizações e mais próxima de quem você pode ser. Existe um potencial ilimitado dentro de você. Acesse esse potencial ilimitado e transforme os seus sonhos em realidade. Vou abrir aqui rapidinho um espaço para quem quiser comentar algo, perguntar, para a gente logo na sequência já encerrar aqui para vocês pegar todas essas minhoquinhas que eu pus na cabeça de vocês e vocês passarem um dia num relacionamento bom com elas aí. Vai ser ótimo para vocês isso. Então tá o espaço aberto agora. O palco está liberado para quem quiser falar, comentar, perguntar. Oi, Everton. Depois Oi, disponibiliza para as meninas essa partezinha do resultado. Vou mandar. É que assim, Para as meninas. É que assim, eu mandei as perguntas para trazer o pessoal para a aula. Quem veio para a aula vai receber o espelho. Aqui é para as meninas. Vou mandar para Renata e ela compartilha com vocês, tá? Daí vocês me chamam. Quem tá na aula me chama, que daí eu passo para vocês, tá? Me digam, alguém ficou com dúvida mesmo depois de fazer o teste da gente olhar pro espelho? Tem gente que ainda tem dúvida? É bem tranquilinho, né? Eu vou fazer dúvida. Oi, Deise. Eu, na verdade, dúvida eu não tenho. Eu fico pensando agora como que eu vou fazer para aplicar isso que eu descobri. Tá vendo como que a pessoa é? Primeiro ela quer descobrir como ela vai aplicar. Ela nem parou para pensar e refletir ainda. Ela já quer aplicar. Essa é a nossa Daisy. Precisa primeiro buscar aí dentro de você qual é a emoção. No espelho você vai ter tudo isso. A emoção que isso desperta, o antídoto e algumas pistas para você trabalhar isso sozinha. O que não consegue fazer sozinho é o que eu falei, peça ajuda para algum profissional da área. Inclusive, eu estou aqui humildemente à disposição de vocês. Né? A neuroterapia, ela nasceu do meu TCC de pós-graduação em Neurociência e Saúde Mental. Então, ela é autoral, é uma criação minha e tem tido muito resultado na vida das pessoas. Então, precisarem, estou por aqui também. Né? Everton, explica para mim de novo. Eu estava na igreja com meu filho, eu perdi o pedaço que estava explicando. Das respostas. Como é que faz a contagem? Você fez o teste? Eu fiz. Então, no teste você tem lá embaixo para colocar qual que foi o predominante, o do meio e o recessivo, certo? É. Quem fez mais pontuação... 3B e 2C. 3B e 2C? É. Como assim? Ué, não tinha que escolher as letras lá? Ah, tá. Nenhum no A? Nenhum no A. Então o A é o seu recessivo. Nenhum no A. O A é o seu recessivo. Quando o A tá recessivo, tá faltando sonho, criatividade. Quando o A tá recessivo, você é uma pessoa que faz muitos projetos, você é uma pessoa que até vende muito bem, mas você tá ali com a desconexão do sonho. É aquele último aqui, ó, comerciante desconectada. Foca no dinheiro e ação, mas está um pouco defasada a sua visão. Trabalha muito, tem um pouco de dificuldade para crescer, porque falta a conexão com o sonho. Às vezes está muito conectada ao negócio por conta, é isso que eu sei fazer, é isso que eu faço há muito tempo, é isso que está me dando dinheiro, mas quando acorda de manhã,
Se você ganhasse na Mega, será que era isso que você ia continuar fazendo? Entendi. Entendeu? E aí tem que olhar para isso, porque se todos os dias você acorda e está fazendo tudo isso, e isso está tendo resultado financeiro, e você continua planejando e executando, tem um sonho engavetado relacionado a isso que faz tempo que você não olha para ele. Aí o resgate é assim. É assim. É igual quando você. Eu não sei quanto tempo você está casado com seu marido, e nem sei se você é casada, porque a gente 24. nunca conversou. 24. Então, vamos supor que você olha para ele hoje, o que sobrou dele, aí você vai buscar lá, cadê aquele galanzinho que eu me apaixonei há 24 anos atrás? Com o tempo, a gente para de enxergar aquela pessoa. E com o sonho, a mesma coisa. Entendeu? Entendi. E é a resposta certa, sabia? E quando você olha para esse sonho de novo, sabe o que vai acontecer? Você vai se apaixonar de novo pelo seu negócio, pela sua empresa, e aí começa a vir assim: mas e se eu ajustasse isso? E se eu fizesse isso? E se eu falasse com tal pessoa? E se eu mudasse isso? Tudo aquilo que está faltando fica meio no automático, né? E eu fiz isso esse final de semana. Olha só. Acredita? Porque assim, eu sempre falei, eu saí lá da clínica, eu sempre falei que assim, meu sonho, eu trabalho como secretária remota, mas o meu atendimento é humanizado. Igual como eu sempre falei, você sabe, eu não gosto de robô. São pessoas atendendo. E o meu sonho era o quê? Sempre falei, uma casa de 3 quartos aqui em Jacareí, transformar esses 3 quartos, a gente chama de baia, tá? Aham. Não é baia de lixo, tá, gente? Por favor. Aqui no call center a gente chama de baia. Montando as baias, tendo mulheres trabalhando. Nunca não, tá? Não é discriminação, mas eu prefiro trabalhar com mulher. É seu E sonho. assim, Não peça eu desculpas por aquilo que é seu sonho. Meu é, sonho é esse, ó. Fala do seu esse, sonho assim, ó. Meu sonho é ter uma casa com 3 cômodos, com baixo. Eu quero empregabilidade e trabalho para um monte de mulher. Pronto. então, Sem pedir e isso desculpa por sonhar isso. eu fiz uma mentoria esse final de semana e lá eu comentei que já faz um tempo que eu não estava pensando nisso e eu voltei a pensar. De sexta-feira para cá, eu voltei a pensar de novo, a olhar de novo para esse projeto. Tá vendo? Aí ontem mesmo eu comecei a rabiscar algumas coisas desse meu projeto também. Mas eu havia deixado ele para trás. Você tudo é um campo sistêmico, sabe? Isso que a gente está trabalhando hoje, desde quando você manifestou a sua intenção de participar dessa aula, você já está envolvido em tudo que estava sendo trabalhado nessa aula. Já é o campo. Quando a gente fala de campo sistêmico nas constelações, é disso que a gente está falando, de ressonância. Né? Esse tempo cronológico do relógio de estar aqui agora, ele é um tempo que existe, mas existe um outro tempo maior que tudo isso. A gente fala, tem o Cronos e tem o Kairos. O Kairos é o tempo energético, é o tempo da graça, onde todas as coisas estão acontecendo. Então a gente já estava tendo essa aula antes de ter essa aula, por isso que esses insights já vieram. Alguém mais? Quer falar, Lilian? Não, Daisy? Não? Então vamos abrir as câmeras para a gente fazer uma fotinha. Isso, a foto é importante. Mariana, Kelly, Duda, Alzilene, conseguem abrir? Alze, consegue? Então vamos lá, vamos nós. Vamos? 1, 2, 3 e...
Foi? Foi. Foi, depois vocês me chamam que eu mando pra vocês, tá? Manda pra mim. Gente, eu posso postar nos meus stories nossa reuniãozinha de hoje? Pode, claro. Então, se vocês ainda não estão me seguindo também, me segue lá no Instagram. Deixa eu colocar aqui no chat. É @_Everton _Melo com L só. Meu negócio também está passando por reformulação. Eu agora montei esse espaço para fazer o estúdio de lives e home office aqui de casa. Consegui um espaço aqui. E os atendimentos presenciais, eu estava numa salinha também, isolado, sozinho, fechado. Agora eu voltei para um espaço maior, que é um coworking colaborativo. Então são vários terapeutas, palestras, vivências, atividades. Se alguém é de São José ou Jacareí, região, no dia 21 agora eu vou ter uma vivência presencial. Então, acessando lá minhas redes sociais, vai ter informações lá sobre isso. Se alguém se interessar de vir conhecer um pouquinho mais do trabalho, é isso. Gente, eu quero de verdade agradecer a presença e a atenção de vocês. Desejo que essas sementinhas produzam muitos frutos na vida, na carreira, no trabalho de vocês. E contem sempre comigo para o que vocês precisarem. Renata, mais uma vez, gratidão pela oportunidade de estar aqui. Eu que